Olá, pessoal. Estamos aqui no Inovatec, né? Inovatec e o Inovatec sempre inovando, sempre inovando. E dessa vez aqui nós estamos desenvolvendo agora podcast, sempre trazendo figuras ilustres, amigos, pessoal que tem muita coisa para falar, pessoal com conteúdo assim maravilhoso, né? Sempre para enriquecer o Inovatec, e enriquecer o conhecimento das pessoas, né? E hoje, gente, eu tenho um orgulho assim muito grande, né? Um prazer muito grande de trazer uma pessoa que eu sou fã dele, já conhecia a história de vida dele, já conhecia o trabalho que ele faz voltado para a saúde, né? Uma pessoa assim fantástica que desenvolve um trabalho voltado justamente para essa área de saúde, da prevenção de doenças, gente. Tá? Isso aqui nós vamos falar muita coisa disso daqui. Tá? Senador Isalci. Bacana. Ô, querido, obrigado pela presença. Eu que agradeço, o maior prazer participar do Inovatec e aqui Inovatec. no podcast, né, Então, ali podcast agora, né? O podcast o pessoal desenvolveu, que era interessante, que antigamente começou com aqueles entrevistas do Jô Soares, né? Outra coisa. Então, isso daqui foi evoluindo e cada um se achou Jô Soares, o negócio, então começaram a fazer. Muitos vão se destacar aí, se destacam, né, no podcast aí, né? E boas entrevistas, né? Importante conhecimento, muito bacana. Pois é, mas para mim é um prazer participar aqui. Prazer nosso, tá? Eu sempre gosto de fazer um tipo de apresentação, que eu tenho um podcast também, o podcast do Dr. Bactéria. E eu sempre começo sempre do mesmo jeito. Eu falo para a pessoa se apresentar. Então apresenta quem é o senador Isalci. Bem, eu sou senador aqui pelo Distrito Federal, do PL do Distrito Federal. Já fui deputado distrital, fui deputado federal por 3 mandatos e agora senador. Mas tive a oportunidade também de ser secretário de Ciência e Tecnologia por 2 mandatos. Sim. Então, durante a minha gestão, eu pude perceber, sim, que nós precisávamos mudar muitas leis para poder atualizar e compatibilizar a inovação, a ciência, a tecnologia. Obrigado. Porque você sabe que na área pública você só pode fazer o que é permitido. Sim. Na área privada você faz o que você quiser. Só não pode fazer o que é proibido. Mas na área pública é só o permitido. Então, tudo que a gente ia fazer na área de ciência e tecnologia, a gente tinha dificuldade. Sim. Pra você ter ideia, a legislação brasileira ela contemplava muito a burocracia, né? A parte burocrática, em detrimento do resultado. Então eu me lembro, por exemplo, o pesquisador apresentava um projeto de pesquisa e nesse projeto, se ele mudasse o reagente que estava no projeto e tivesse resultado maravilhoso, ele poderia ser punido porque mudou o reagente. Não tem esse jogo de cintura? Agora, não pode. Agora, se ele fizesse tudo certinho, coisa engessada, tudo arrumadinho e não tivesse resultado nenhum, aí parabéns para ele. Quer dizer, é um negócio totalmente incompatível, né? Você sabe que também o conhecimento científico está nas universidades. Sim. Mas a inovação está nas empresas. A inovação não acontece na universidade, ela acontece nas empresas. Então, o maior desafio que eu tive nesses 2 mandatos foi exatamente aproximar a universidade do governo e das empresas. Sim. Para você ter ideia, não podia o pesquisador, ele tinha dedicação exclusiva. Ele não podia sair da universidade, ele não podia participar dos projetos. Ele não podia ter participação. Que é interessante que as maiores pesquisas foram feitas, a pessoa não estava querendo pesquisar aquilo, de repente um erro foi descoberto. E outra coisa, mais ou menos assim, o cara está trabalhando, dedicação exclusiva, ele não pode participar da patente, do resultado da invenção. Bem, estou fazendo a pesquisa aqui, meio-dia, hora do almoço. Sim. Vou para casa, vou almoçar, depois volta, uma burocracia danada. Então, a gente foi elencando todas as dificuldades, não é? Com muitos problemas na AGU, na CGU, no TCU, não é? Todos os gestores da área de ciência e tecnologia tinham problemas. Sim. Qualquer um que fizesse alguma coisa, né, mesmo que desse resultado, muitos deles tiveram que responder no Tribunal de Contas exatamente por essa questão burocrática. Então, eu fui vice-presidente do Conselho de Secretários de Ciência e Tecnologia. Então nós fomos anotando tudo isso, dos problemas que acontecia nas fundações de amparo à pesquisa, nas universidades, nas secretarias do Brasil todo. E fui para o Congresso, aí eu fui candidato a deputado federal, eu era distrital. Fui para federal, já tinha feito tudo isso. Aí fui para federal para mudar tudo isso.
Então, tudo aquilo que era necessário colocar na legislação para poder executar bem feito, nós Você fizemos. viu os problemas, mas não tem o poder ainda de poder Exatamente. modificar. Então, o que eu fiz? Sim. Primeiro, coloquei inovação na Constituição, projeto meu. Constituição não falava em inovação. A gente colocou na Constituição. Era engessada. Não tinha, era omisso. Depois nós mudamos toda a legislação de ciência e tecnologia. Sim. Tudo que você imaginar de legislação ordinária, nós fizemos uma aprovação de Eu sei, agora lei complementar, aprovamos tudo. tem pessoas mais antigas com a cabeça. Você não teve esse problema com esse pessoal que era mais antigo, que era pessoal engessado? Que era questão... Não, a gente teve muita resistência, Sim. mas a gente conseguiu. Então, por exemplo, nós mudamos, permitindo que o pesquisador pudesse participar da sua pesquisa, Sim. do resultado dela, Que era um absurdo. da patente, Era um lógico, absurdo. é evidente. Sim. Não é? A gente permitiu, por exemplo, que o pesquisador pudesse para dentro das empresas, ficar até 400 horas dentro de um projeto. Então a gente flexibilizou muito, exatamente para ter essa sinergia, né, entre a academia, o setor empresarial e o governo. Da mesma forma, aproximamos em termos de qualificação, porque as universidades estavam formando, ofereciam muitos cursos de capacitação, curso superior, mas incompatível com o mercado. Muitas vezes estavam se formando muitos jovens para uma determinada área que não estava mais na pauta do mercado. Então a gente conseguiu também aproximar as universidades das empresas nesse sentido. Que era um absurdo ter. Um absurdo. Absurdo, né? Quer dizer, nada podia desenvolver que o empresário ele quer um retorno financeiro. Lógico. A faculdade quer retorno de trabalhos. Né? Então dá para juntar as duas coisas. E o governo, né? Tem que facilitar isso. E nós, então, aprovamos o marco regulatório. Aí faltava recurso. Sim. Nos últimos 20 anos, todo o dinheiro que era para ciência e tecnologia, eles contingenciavam para outra coisa. Normalmente para o déficit primário. Sim. Então eu consegui aprovar uma lei minha também, a Lei 177, proibindo o governo de contingenciar recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele desviava o valor que era para uma finalidade. Botava o recurso no orçamento, Sim. aí depois não executava. Ou simplesmente transferia para fazer o superávit primário. Sim. Então, isso durante 20 anos. Agora não. Nós temos uma vida, né? Não, uma loucura. Aí o Brasil ficou fora há muito tempo, né, dessa inovação. Eu, por exemplo, quando em 2004, há 20 anos atrás, quando eu fui secretário a primeira vez, eu lancei aqui em Brasília o Parque Capital Digital, Parque Tecnológico. Eu fui para a Coreia, para o Japão, né, para Taiwan, para conhecer os parques tecnológicos, para implantar aqui. O que você viu de bom lá, de diferente? Muita coisa boa. Para você ter ideia, em 2007 eu voltei a Taiwan, eles já, a parte de comunicação, telecomunicação, ele já estava muito avançado, não é, com o celular, com a internet. Já tinha o protótipo de você ligar para uma boutique, no shopping. Você escolher o vestido, vai lá no seu armário, vê se combina com as suas roupas, e você faz o pedido de compra pelo celular. Ele já estava muito avançado nessa época. Na época era um absurdo. Nem imaginar que ia acontecer isso, né? Mas na prática, no Brasil a gente tem um problema muito sério. O Brasil não tem política de Estado. A gente tem política de governo. Sim. Então cada governo que entra acaba com tudo e começa de novo. Acaba inclusive aquilo que está funcionando bem. Sim. Parece que eles ainda querem destruir para as pessoas não lembrarem de quem fez o projeto. Então isso atrasa o Brasil muito. Então nós fizemos... Continuidade, né? Não tem uma continuidade. Não tem continuidade. Isso compromete ainda mais na área de inovação, pesquisa. Pesquisa você tem que ter, não basta ter recurso, você tem que ter regularidade. Por isso teve uma época de uma fuga muito grande de pesquisadores. Muito, e ainda, Estados Unidos, ainda hoje, né? A gente tem muito isso, né? Então a gente conseguiu mudar isso, o marco regulatório de ciência e tecnologia, o recurso. Então, a gente avançou bastante nisso. Mas mesmo assim, a gente investe muito pouco, né? O governo ainda usa esse recurso, o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, muitas vezes para projetos que ele já está desenvolvendo com recursos de outras áreas.
Então, eles têm uma certa dificuldade, não é, em pensar na frente. Sim. As pessoas pensam muito na próxima eleição, esquece da próxima geração. Então, o Brasil tem muito problema ainda, né, de investimento de médio e longo prazo na inovação. Do intermediário, não? Aqui no Brasil, 50% só das pessoas tem saneamento básico, que é muito pouco. Investimento em saneamento, cada R$1 que você investe em saneamento, você vai ter um retorno de R$5 no sistema curativo. Só que o problema que eu acho, não sei se o senhor concorda, o problema é que é uma doença que não existe, não vai existir, não traz voto. Exatamente. Né? O hospital O que está no subsolo normalmente não traz voto. Não traz voto. Abrir um hospital, que é a medicina curativa, que tem muito gasto, traz muito mais voto. Então, onde é que vamos investir? Então, por isso que a pessoa pressiona mais para... Onde você visualiza, né? Sim. Então, obras, viadutos, isso aí traz voto. Então, o que está por baixo da terra ninguém vê, esquece. Não, porque facilitou muito a colocação de equipamentos, né, em hospitais, tomógrafos, que são técnicas para você fazer com que a pessoa não fique doente. Então, você pega no começo. Na prática, né, a saúde ela precisa ser trabalhada no preventivo, né? Isso. Na prática, o programa Saúde em Casa, Saúde e Família, é que deve ser bem implementado, porque 80% dos problemas de saúde a gente resolve preventivamente. Não é? O marco de saneamento foi votado em 2019 e depois ainda estava... E quase que esse governo queria prorrogar. Nós colocamos o prazo 2033. Sim. Se bem que prazo no Brasil não quer dizer muita coisa, porque sempre muda o prazo. Né? Eu, por exemplo, em 2003, eu aprovei na Câmara aqui um projeto meu de a primeira lei de resíduos sólidos. Sim. Na área de recuperação, né, dos lixões de Brasília e tal. Mas até hoje, é incrível. Saneamento. Agora, na reforma tributária, estão tributando no saneamento. Tributação, imposto seletivo. Nós conseguimos tirar. Eu propus que tirasse. Apresentei uma emenda. Então, tem várias questões, né, aqui no Brasil que tem dificuldade. Então, reforma tributária. Nós conseguimos, na emenda constitucional, colocar a saúde com uma alíquota menor. Sim. Então, em vez de pagar 100% do imposto, eles pagam 40%. Tem 60% de abatimento, tanto na saúde quanto na educação. Agora vem a regulamentação. Na regulamentação, vários equívocos. Primeiro, eles prestigiaram a compra dos equipamentos. Então, quem compra equipamento, dispositivo médico, está incentivado. Ele aplica os 60%. Só que na prática, tem gente que aluga ou arrenda, que é o mais correto até, porque quando o servidor público, o serviço público, compra um equipamento, pode ter certeza, tem problema de manutenção, né, de desatualização. Quando você aluga os equipamentos, automaticamente dentro do contrato você coloca manutenção e inovação. Então a gente conseguiu mudar agora na regulamentação. Aliás, fiz um relatório e uma emenda para que, substituindo compra por fornecimento. Então, fornecimento pega a compra e pega também aluguel e arrendamento. Então, a gente, por exemplo, na reforma tributária, tem vários medicamentos que foram relacionados, que vai ter alíquota zero, vamos dizer assim, na cesta básica, né? Tem alíquota de 60% e alíquota normal. Olha, numa lei, você relacionar medicamento, no momento que você tem inovação, todo dia você tem um novo medicamento novo, é muito ruim. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma emenda também para que fosse colocado no projeto por cuidado. Então, diabetes, ok. Então, todos os remédios ligados ao diabetes têm um tratamento diferenciado. E se você câncer, você tem apoio? Não, eu fui o coordenador da reforma, na Comissão de Assuntos Econômicos. Tudo isso eu passei agora para o relator. Foi um relatório que nós fizemos, eu fiz 21 audiências. 21. Ouvi mais de 400 segmentos. Então, a gente apresentou aquilo que deveria ser uma coisa óbvia para a mudança. Então, por exemplo, nós colocamos lá, porque tem um determinado medicamento que tem o mesmo princípio ativo, um está com isenção, outro não. Quer dizer, um negócio fora de lógica. E não dá para você mudar a lei toda vez que vai mudar o equipamento.
Então a gente também fez essa mudança. E colocamos todos os medicamentos da farmácia popular na alíquota básica, né? na alíquota zero. Então a gente cuidou bem da saúde. Sim. Lá, por exemplo, na reforma tributária, tem um prejuízo muito grande para as entidades sem fins lucrativos, santas casas, etc. Porque, como elas são imunes do imposto, quando ela compra o equipamento ou qualquer produto, ela paga o imposto do produto. Mas ela não vai ter o crédito, porque ela não paga imposto. Enquanto que um hospital privado, se comprar o equipamento, ele vai ter o crédito e vai diminuir do imposto dele. Então a gente também fez uma mudança, propondo uma mudança para que essas entidades pudessem recuperar o crédito que foi pago em cima do imposto. Então, a gente fez muita mudança aí na área de saúde. Você conhece muito como é a saúde, os hospitais de outros países, né? Como é que o senhor faria esse paralelismo em relação aos outros países e em relação aos nossos hospitais? Nós temos talvez um dos principais projetos, né, do SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde, que eu acho muito, muito bom. Né? Aliás, é um exemplo para o mundo todo, né? O que falta no Brasil é gestão. Okay. Então, se você pegar os estados e os municípios, eles são muito mal administrados. Então, por exemplo, você pega Brasília, capital da República. Aqui não tem controle de estoque de medicamento. Você está brincando? Nada. Tem nada informatizado. Se você for num hospital, o cara vai dizer assim, olha, não é aqui. Mas também não sabe onde é que atende. Não tem essa integração. O senhor não tem informação e nada. Não tem informação? Nada. Isso facilita. Você no sábado, você vai comprar no sábado e você vai... Sabe nada. Então, você pega o Saúde e Família. Sim. Que é aquela equipe, né, que a cada 4.000 pessoas há um tratamento direcionado. Então, você tem que ter um médico, um enfermeiro, 2 técnicos, 5 ou 4 agentes. Você vai aqui, a maioria dos agentes, não tem agente nenhum, tem um agente só na equipe, com a prancheta ainda preenchendo aquilo com a caneta. Cara, você tem computador, tem que ter desse jeito, cara. Nossa. Então, como é que você... Um sistema maravilhoso, que é o sistema único, mas não tem uma boa gestão nos estados e municípios. Você sabe que nós temos aqui a questão do Pacto Federativo, né? Que você tem aqui município, você tem estado, você tem união. Então, isso se confunde muito. Que as pessoas não moram na união, nem no estado, eles moram no município. A cobrança é lá na ponta do prefeito. Mas grande parte dos nossos prefeitos também não tem boa gestão. Como é que eles se elegem hoje? Pagam a pinga para uma cesta básica para o outro, promete emprego para o outro, se elege, e aí fica esse caos. Então, o que falta no Brasil é um bom gestor, né? E em termos de tecnologia de hospitais de fora para a tecnologia dos hospitais aqui dentro, eu sei que você está enriquecendo a tecnologia aí, com muita gente são tomógrafos novos, pessoal trabalho de ressonância, raio-x. Eu sei que você está colocando muita coisa disso, né? Mas o que você está encontrando aqui, né? Exatamente, né? Primeiro, a gente tem colocado equipamentos novos em vários hospitais, UBS, etc., na UPA, exatamente para atualizar, né? Porque, de fato, o Serviço Único de Saúde, que hoje no Brasil e Brasília está muito comprometido. As pessoas não conseguem sequer marcar uma cirurgia. Então tem 30, 50, 100 mil pessoas esperando cirurgia, né? Mas por quê? Falta de gestão. Você chega no hospital, o cara ele acaba, né? Ele vai para o hospital, faz o jejum, vai fazer a cirurgia. Aí a hora de fazer, cadê o anestesista? Não tem. Cancela tudo. Depois marca outro. Cadê o esparadrapo? Acabou. Quer dizer, por um detalhe... Por causa de um parafuso. Tem gente aqui que fica no hospital, na área de ortopedia, gente que fica aqui 2 meses, 3 meses no hospital por causa de um parafuso de R$10. Você tá brincando, cara. Isso aí nem dura, né? A pessoa não dura. Falta de gestão, né, cara? Morre antes. Morre antes. Muita gente com câncer esperando 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para fazer uma quimioterapia. E câncer, todo mundo sabe que é aquela típica doença que se pegar no começo, de repente, quando vai operar, aí não tem mais cura. Não tem mais jeito. Tá cheio de metástase, pode não ter nada. Então você tem que ter, né, o diagnóstico precoce de tudo, que quanto mais cedo você descobre, né, a doença,
ela é muito mais fácil de ser tratada, a chance de recuperação é muito maior. Agora, a gente tem sérios problemas, inclusive, de formação. Sim. Hoje, grande parte dos técnicos que estão nos hospitais, eles não foram qualificados com os equipamentos modernos. Por quê? Porque na faculdade, às vezes, não tem aqueles equipamentos que você... Vai ensinar como? Então, os hospitais privados hoje, eles têm que contratar as pessoas, qualificá-las, para elas poderem trabalhar, para entender, né, as novas ferramentas, né? O senhor está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Olha, eu queria saber conhecer, desde o começo, você aqui, conta um pouquinho da sua história. Como é que você vê isso? Você é de Minas, você é de Minas. Você veio para cá, veio com a família, você está com a família, quer ver quantos filhos você tem, se tem... Eu tenho 3 filhos, também tenho 3 homens e tem 2 netos. Melhor do que o filho são os netos. Muito bem gostoso. É o filho com açúcar, né? Uma delícia. É o filho com açúcar. Mas eu sou mineiro, né, interior de Minas. Que lugar de Minas? Morei numa roça em Araújos. Araújos? Cidadezinha pequenininha, perto de Divinópolis. Divinópolis. Bom Despacho, Dei palestra. Minha cidade pertencia a Bom Despacho. Sim. Era município, né? Não, era município não. Pertencia ao município de Bom Despacho. Depois virou cidade. Mas mesmo assim, quando eu saí de lá, tinha 7 mil habitantes. Hoje deve ter 9 mil habitantes. Então, eu morava na roça, comecei a estudar na cidade. Roça mesmo? Na roça, roça lá. Roça sem energia, sem televisão, sem nada, né? Sem até banheiro. Você tomava banho, você ia no banheiro lá fora, né? Na casinha, né? Eu sei que é isso. Tinha uma casinha com um buraquinho lá embaixo. Então, tomar banho, você tomava banho de mangueira ou na bacia, né? Depois eu fui para a cidade, fui estudar em Araújos, né? Sim. Fui coroinha da igreja lá, do padre. Foi coroinha também? Coroinha. Tá brincando, cara. Aí o padre conseguiu para mim uma bolsa para estudar em Itaúna, que é uma cidade maior, num seminário, né? Eu fiz, então, o exame de admissão, naquela época de admissão, você lembra? Tinha, cara. Nossa, tudo isso aí. Eu passei na admissão e fui para o seminário. Bola que ainda nem sabe o que é admissão. Tudo com bom, não sabe. É um vestibular, né? É um vestibular para o quinto ano. Na época você tinha o primário, você tinha o ginásio, né? Para entrar no ginásio tinha que fazer a admissão. E a escola estadual para entrar era um sufoco, né? Tinha escola estadual fantástica. Então eu estudei com bolsa. Sim. Estudei com bolsa, porque meu pai era... tinha pouco recurso. Depois, meu pai veio para Brasília. Em 68, meu pai veio para Brasília. Morou aqui na Vila Planalto. Aí, 2 anos depois... Você veio trabalhar aqui em Brasília? Meu pai veio trabalhar. E trouxe foi vigia aqui da Casa do Chá. Que legal. Foi também chefe da limpeza do Buriti, aqui no Palácio, né? 2 anos depois, ele trouxe a família. Conseguiu uma casa no Guará, né? Que era tinha um programa chamado Sistema Habitacional de Interesse Social. Então ele conseguiu essa casa, trouxe. Aí eu também vim para cá. Quantos irmãos você tem? Eu tinha 13 anos. Éramos 7, né? 7. 6 irmãos. As famílias eram grandes antigamente, né? Grandes. A gente fez em cima do caminhão, né? Carroceria do caminhão, enche aquela mudança, gato, periquito, papagaio, tudo ali dentro. Ia para Brasília. Chegando aqui no Guará, a minha mãe foi trabalhar como servente de uma escola, no ginásio do Guará, na escola que eu fui estudar, uma escola pública. Aí fiz a 7ª série, eu já trabalhava, todo mundo em Minas já trabalhava vendendo laranja, engraxando sapatos. Aqui eu fui trabalhar numa banca de revista, na 503 aqui. Vendi laranja também final de semana, no campo de futebol, pastel, biscoito, essas coisas. Aí fiz um curso de datilografia. Também fiz. Dava 150. Eu conseguia fazer... Todo mundo fazia essas coisas antigamente. Até hoje eu sou muito bom. Fazia 150 toques por minuto. Era campeão. O molecada nem sabe o que é. Nem sabe o que é. Ao invés de ficar lá. Que assim. Aí eu consegui passar, então, no teste lá do Banco Mineiro do Oeste. Sim. Eu não tinha nem 14 anos ainda. Hoje sabia. Passei, tive a carteira assinada. Faltava uma semana para fazer 14 anos. Chato. Aí trabalhei nesse banco. Um dos clientes do banco era a melhor escola de Brasília. Sim. Que era um pré-vestibular.
chamava curso pré-universitário. E porque aqui a Universidade de Brasília, antigamente, só tinha de manhã. Então, só entrava na universidade, né, quem tinha condição de não trabalhar, né? Filho de papai. Então, lamentavelmente, precisava, né? Eu não fiz o NB, porque eu tinha que ralar o dia todo, né? Mas o que acontece? Trabalhei nesse banco. Quando o Bradesco comprou o banco, 2 anos depois, essa escola me convidou para trabalhar lá, pré-universitário, que depois virou escola de ensino médio também. E aí eu fui trabalhar nessa escola, melhor escola de Brasília. Ganhei uma bolsa, fiz meu ensino médio lá, à noite. Muito bom. E aí fiquei até servir o Exército. Chegou a época de servir o Exército. Eu já tinha passado do vestibular, fiz pedagogia, Sim. fiz 2 semestres, 3 semestres. Depois fiz vestibular de novo. Pedagogia? Passei, mas depois no meio eu parei, fiz ciências contábeis. Aí fiz contabilidade. Estava servindo no Exército. Fiquei em primeiro lugar no curso do Exército. Opa! Me chamaram para continuar, porque você podia até capitão no Exército. Depois você podia ir para PM e ficar até coronel. Mas eu já estava já estava me formando quase. Já tinha um escritório com meus professores, coordenador de contabilidade e economia. Abriram um escritório e me convidaram, eu fui sócio. Mesmo antes de formar, eu já estava trabalhando no escritório de contabilidade. Aí me formei em contabilidade, com meu escritório, muitos clientes na área de educação, me envolvi muito na área de educação, montei uma escola, inclusive, viajei esse Brasil todo fazendo auditoria. Sempre voltando para a educação? Sempre voltado para a educação. Tá. Mas tinha muitos clientes de outras áreas também, mas a educação era o forte. Aí eu fui presidente do Sindicato dos Contadores e depois do Sindicato das Escolas. Sim. Aí criei uma ONG, uma organização social chamada ABEDUC, Associação Brasileira pela Educação de Qualidade. Voltado para qual grupo de pessoas? Então, aí o que eu fiz com esse projeto? Sim. Como eu era presidente do Sindicato das Escolas e tinha até a universidade, do maternal até a universidade, eu convenci as faculdades e as escolas a me darem para essa organização as vagas ociosas. Que bárbaro. Então você tinha uma sala de 30 alunos, só tinha 30 carteiras, só tinha 25 alunos, eles me davam aquelas 5 cadeiras vazias e eu mandava um aluno estudante pagando a metade, com cheque educação. Quer dizer, era bom para a escola que está para metade, era bom para Então eu fazia um cheque mesmo. É fantástico. Um cheque educação. Isso hoje em dia. Então, aí que eu descobri que para transformar isso numa política pública, para transformar isso em política pública, eu tinha que entrar na política. Sim. Por isso que eu entrei na política. Mas você já pensava em entrar na política ou não, depois. Foi uma exigência com esse projeto, com as escolas. Sim. Aí entrei na política. Esse cheque educação eu criei em 98. 98 já estava funcionando. 97 nós lançamos, 98 funcionou. Depois levei para o ministro da Educação, Paulo Renato. Ele não deu muita atenção. Depois levei para o Tássio Genro. Sim. Também marcou comigo, viajou. Quem me atendeu foi o secretário executivo dele, que foi o Fernando Haddad, que era o secretário executivo. Nasceu o ProUni. O que é o ProUni? Deu atenção, então. Sim, aí conheceu o projeto. 2004 nasceu o ProUni, que é a Universidade para Todos, o ProUni. Você faz o Enem e ganha a bolsa de 100%. Então quer dizer que a história do ProUni foi isso? Lógico. Esse trabalho todo que você desenvolveu. Parece que coisa... Em vez deles me darem as vagas hoje, para minha ONG, para minha organização, eles dão para o governo. E abate no imposto. Quer dizer, a sua ONG praticamente aumentou, virou coisa do governo. Da ideia tão fantástica que é. Foi transformado no ProUni. Então, foi inspirado nisso, né? Mas, se você for estudar os documentos do ProUni, feito na época, o Tássio Genro, é evidente que ele não fala que foi, né? Claro. Mas toda a documentação está lá. Devia falar, né? Está lá, claro, devia, né? Mas devia falar. Então, a gente começou aí. Sim. Depois eu fui para a secretaria, aí lancei aqui o Parque Capital Digital. Depois eu fiz, como secretário, eu fiz vários programas. Sim. O maior programa de inclusão digital nós fizemos aqui foi o DF Digital. Não.
Foram mais de 200 mil pessoas que fizeram curso de informática, Informática. que era Que antigamente seria o curso de digitação. inclusão digital Sim. e qualificação profissional. Então, foram mais de 600 mil certificados. Então, foi o período que mais teve inclusão no Brasil da área de tecnologia. Lancei um projeto também do Bolsa Universitária. O que nós fizemos? O governo queria lançar a educação integral. Como ele não tinha dinheiro para contratar professor, eles auxiliam e ajudam. Sim. Aí o que eu fiz? Como eu tenho uma relação boa com as faculdades, eu criei o programa Bolsa Universitária. As faculdades me davam as vagas, então a gente dava uma bolsa para os alunos. Sim. Cara que fazia, por exemplo... esse estilo de ideia. Então é o seguinte, teatro do Sina, lá tem a faculdade do Sina, que é teatro. A gente dava uma bolsa integral e eles davam uma contrapartida da escola pública, no contraturno. Sim. Quem fazia educação física, dava esporte. Quem fazia pedagogia, dava reforço escolar, no contraturno. Então foi um projeto maravilhoso, foram mais de 10 mil alunos de bolsa integral. Mas aí mudou o governo, eles acabam com tudo, né? Espetacular. Absurdo, né? Uma coisa está funcionando. E aí as escolas que nós começamos a fazer educação integral, mudou o governo, também acabou. Aí voltou a estaca zero. Então esse que é o problema do Brasil, né? Falta de... E o Senado não tem uma força para fazer continuar essa política? Eu apresentei um projeto, mas não foi aprovado, para que todos os governantes, prefeito, governador e presidente da República, 90 dias depois da posse, apresentasse um projeto estabelecendo as metas e o planejamento do governo. Você já fez um projeto para que os projetos fossem eliminados. Para que esses governantes colocassem aquilo que eles prometeram no projeto e que eles tivessem obrigação de executar os projetos. O que cai entre nós. Se não fizerem, projeto absurdo. Ficaria inelegível. Obrigar a pessoa a fazer uma coisa que ele devia fazer. É lógico, por incrível que pareça. É ilógico, né? Eu coloquei, inclusive, isso. Se ele não cumprisse aquilo, ele seria inelegível para outra eleição. Mas é evidente que isso aí você não consegue aprovar, né? Então... É evidente que não deveria ser eleito. Aqui em Brasília mesmo, por exemplo, a partir de 2011, que eu como mineiro... A minha referência é JK, né? JK fez Brasília em 1000 dias, menos de 4 anos. Você imagina isso aqui que não tinha nada. E você fazer o... Ainda bem que eu venho para cá uma pessoa que tem uma cabeça dessa. Aí o cara fez, mas ele tinha um plano de metas. Metas. Estabeleceu as metas e cumpriu, né? Tinha duas coisas. Coisa que não tem no Brasil hoje. Meta e processo. Então, você tem que estabelecer onde é que você quer chegar. Qual processo que eu vou ter para chegar aqui? Eu tenho quais as etapas e quais são os projetos que eu tenho que para chegar lá? Quanto é que custa? Em que prazo? É assim que funciona. O prazo de cada processo, de cada passo que você vai fazer. E você vai acompanhando as metas. Muito a favor disso. Então, em 2011, eu lancei aqui no Memorial JK, ele ia completar 100 anos, estaria fazendo 100 anos em 2011. Aí eu lancei um movimento chamado Movimento Brasília 100 anos, que era um planejamento para os próximos 50 anos para Brasília. Você lançou ouvindo a população, né, os segmentos, para fazer o projeto. Depois eu fiz o Todos pelo DF, mesma coisa, ouvindo as pessoas. Durante a pandemia, eu lancei um projeto chamado Repensar o DF. Ouvindo cidade por cidade, segmento por segmento. Mas durante a eleição... Quem é que vai passar para o Brasil todo isso, não? Mas olha só... Não. Que isso serve de exemplo para o Brasil todo. Aí é o seguinte, mas durante a eleição, quem quer saber disso? Ninguém, cara. Rapaz, nós não desanimam. O pessoal não quer saber, o pessoal... Eu trabalho tanto com... Sabe como é que as pessoas votam hoje? Eu sei, pior Quem tem dinheiro vai lá e compra. Eu sei. Contrata 10 mil aí, pessoas. O pessoal contrata 10 mil pessoas para trabalhar. Cada um vai arrumar não sei quantos votos. O cara se elege... vai cuidar da vida dele. Aí eu falo sempre para as pessoas, quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. E já é. Não quero saber. Quem não quer saber está dando uma procuração para alguém decidir por ele. Em branco, absurdo.
votar em branco. Absurdo. Quer dizer, ele não tem direito de reclamar. Quem vota em branco não tem direito. E falo também, olha, voto não tem preço, voto tem consequência. Votou errado, é 4 anos. Vai ter 4 anos De e não adianta sofrimento. reclamar. É. Não adianta Mas reclamar. hoje, se você fizer uma pergunta para a maioria dos eleitores, eles nem lembram mais para quem votou para federal, distrital. Olha, é difícil, às vezes não lembra nem quem votou para governador, a presidente sim. Pessoalmente sim. Mas governador não é nem isso. Mas federal, senador, distrital, vereador, prefeito. Né? Então, aí o que acontece? Eles não acompanham. É um percentual de pessoas que põe um santinho no chão. Como é que vai votar? Ou Big Brother, ou um cantor, ou jogador de futebol. Cara, Quem está na época, né, esquece que lamentavelmente, a vida dele, do filho dele, a mesma coisa. Ele esquece que a vida dele vai ser decidida por esses parlamentares que são eleitos, ou por esses prefeitos. Então, as pessoas não têm hoje noção, muita gente, Sim. nas faculdades eu tenho ido, Sim. não tem noção qual é o papel do vereador, qual é o papel do deputado federal, do senador, ninguém sabe. Não, o próprio estudante não sabe qual é a função de conselho, sindicato e associação. Não, e nem nada. Sabe? Ele fala, poxa vida, o conselho não faz nada, o conselho não faz nada porque aumentou meu salário. É que isso não é função de sindicato. O conselho é um órgão fiscalizador, né, da instituição. A garotada não sabe isso. Né? Uma coisinha básica, eu estava dando uma palestra para a garotada de biomedicina. Aí eu apresentei para ele aquele frasquinho de cloro, de hipoclorito. Mas quem viu isso daqui? 5% levantaram a mão. Falei, vocês são da área de saúde, só 5% sabe que é dado de graça esse frasco. Você imagina a população que deveria receber, a pessoa nem sabe. Eu pedi para um funcionário meu pegar um frasquinho desse, ele foi e trouxe 3. Ele falou, porque era só um. Ele falou que ninguém pega, estraga lá, ele me deu 3. Aqui, você acaba com a diarreia infantil da Você não viu agora as vacinas? Sim. Sei quantos milhões de vacinas foram jogadas no lixo. Jogado no lixo. Da dengue agora, né? A vacina da dengue está estragando. O pessoal precisa disso. E a dengue está aí, né? A dengue está estourando. Aí. Me apresentaram um produto que achei fantástico, que é a tinta. É o dengue do bem. Dengue do bem, que é o mosquito da dengue baixo, né? Que ele tem uma capacidade de fecundar a fêmea, que a fêmea só vai de uma vez. E aí, de repente, a fêmea não copula mais e não consegue, depois desse que controla-se de 93% a 96%. O Brasil já tem alguns avanços nisso, né? A Universidade de Minas tem também o desenvolvimento da vacina. Sim. Como tem no Japão, essa que nós tomamos agora é do Japão, mas... Chegou a tomar? Da dengue, não. Da dengue, não, também. Também. Da dengue estava faltando, você não encontra. Não tomei. Falta, mas estraga. Que é um absurdo. Eles só deram para uma faixa etária, né? Isso. Deu criança, então eu acabei não tomei. Sim. Mas a Universidade de Minas tem bem avançado, mas falta recurso, cara. E? Na área de ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, precisa de recurso. Recurso e regularidade. Esse dengue do bem achei fantástico. Vê que ele pega uma área de 300 metros, rapaz me apresentou, achei maravilhoso. Pega uma área de 300 metros, né? E ele consegue controlar até 93% ou 96% a menos da região tem dengue. Então era só dar casa sim, casa não, casa sim, casa não, casa sim, casa não, por um custo baixo, você acaba, você controla. O problema é esse, né? A gente não... Nós estamos perdendo... Primeiro é o seguinte, a formação hoje está muito comprometida. Sim. Hoje, 70% dos nossos jovens saem do ensino médio sem saber matemática. Isso eu concordo totalmente. 60% saem sem saber português. Exato. Dá para você ver pelos textos, né? Só entra na universidade, nas faculdades, de 22%. Ou seja, 78% dos jovens vão para casa sem formação profissional. Sim. E sem conseguir entrar na universidade. É a geração nem, que no estudo não trabalha. Sim. O governo agora lançou o pé de meia, R$200 para os alunos não desistirem do ensino médio. Sim. Mas isso não resolve nada. Você tem que ter na universidade, nas faculdades, nas escolas, boa estrutura. Você tem que ter esporte, você tem que ter cultura, você tem que ter laboratório, tem que ter internet. A meu modo de ter, acho que deveriam ter tipo de aulas que atraiam. Acho que dá para você dar uma aula a mesma matéria do jeito agradável e do jeito chato. Na minha época, da nossa época, professor de biologia, até ele desenhar o coração lá no quadro, como é que funciona, estava terminando a aula. Hoje você tem condições
de navegar dentro do coração. Dimensional, você vê no coração assim, você vê. Então, hoje, Sim. você tem como transformar uma aula como se fosse assim, um cinema. Transferir para o celular, porque o aluno tem, todo mundo tem celular hoje em dia. Mas o que acontece? Ninguém quer ser mais professor. Sim. Para ganhar o que ganham. Você vê, hoje, grande parte dos nossos professores que estão entrando agora estão fazendo educação à distância. É. O 1,99. que você acha, Leandro? 1,99. E aquele que não conseguiu nada na vida, vou fazer pedagogia. Entendeu? A última opção dele era a pedagogia. Então, você acaba formando profissionais de pedagogia que não sabem escrever, não sabem dar aula, não tem experiência nenhuma. E mesmo aquele que consegue fazer uma faculdade, sai da faculdade direto para a sala de aula, fica maluco com essa meninada de hoje. Então, a coisa está muito difícil. Você está desanimado ou está animado? Que você está muito animado. Tem que entrar alguém, né, cara, para mudar isso, né, cara? Você é animado pra caramba, você faz muita coisa. Mas você está entrando na política para fazer as coisas. Claro. Me preparei para isso. Você tem um espírito muito jovem. Você tem um espírito muito jovem de todo. Eu sempre pensei muito um pouco na frente. Como a gente pensa no futuro, né, cara? Você tem que governar ou criar políticas públicas pensando na próxima geração. Sim. E você acha que essa geração que está vindo política agora, você está esperançoso ou está desesperançoso? Isso é um problema, né? Na prática, tem muita conversa, pouca ação, né? Sim. Então, às vezes, você fica discutindo as questões periféricas e o principal fica sem discussão. Seus colegas se apoiam? Não, tenho muito apoio, mas ainda não o suficiente para governar a cidade. Eu espero que agora a gente consiga... Aquela perguntinha, o Brasil tem jeito? Tem jeito. Tem, né? E tem gente que precisa de gente comprometida. Tem gente que dá jeito? Tem gente, tem. Dá para fazer. Muito esforço. Sim. Não vai ser fácil, não é do dia para a noite também. Sim. Porque a solução para o país, para os estados, para a cidade, ela não vem de cima para baixo, ela vem de baixo para cima. Nossa, você falou a palavra, eu concordo totalmente. O que você tem que fazer? Totalmente, nossa. Eu, por exemplo, no plano que a gente está fazendo de governo, a gente quer trabalhar, e eu já tive experiência com isso, prefeitura de quadra. Sim. Porque a primeira pessoa tem que cuidar da casa dele, depois do conjunto, depois da quadra, depois do bairro, né? Depois da cidade, depois do país. Então, por exemplo, você não tem como melhorar a educação, saúde e segurança se não tiver um envolvimento comunitário. Nossa, eu concordo com isso, a gente está com a mesma cabeça, que eu acho que o brasileiro é bom de cobrar. É bom, mas não é bom de fazer. Né? É bom de cobrar, então, o senador não faz nada, o político não faz nada, não sei o que. E você fez o quê? Exato. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Dentro da sua casa só. O que você está cobrando? Tá? Igual, eu acho que eu também sou totalmente a favor, que acho que a educação é uma das bases para isso, né? Você, a minha geração, a nossa geração, eu falo que é sem a gente é a geração sem a coxa do frango. Lá em casa, quando minha mãe raramente fazia um frango, hora que você tinha que esperar, né? Sim. Os mais velhos, os vizinhos, as visitas, sobrava para você o pezinho e a asinha. Agora, com os nossos filhos, quando a gente vai lá para comer o frango, cadê o frango? Já comeram há muito tempo. Sobrou o pezinho e a asinha. Então, nós somos a geração sem a coxa do frango. Eu tenho uma coisa que eu fiz, eu juntei os amigos nossos aqui que faz, né? Então, eu juntei os amigos, falei, olha, gente, eu tenho conhecimento de higiene de alimentos, aqui tudo. Eu proponho, eu te dou o conhecimento, te dou os textos, então nós desenvolvemos revistas e quadrinhos. Nós estamos desenvolvendo agora, gibis, de quadrinhos. 3 personagens, o Dr. Bactéria, uma menininha que é a Lúcia que isso é muito bom. E o garotinho que vai estudar errado. Então ele entra na cozinha, começa a fazer, fizemos tudo isso daqui, estamos fazendo agora gibizinhos de 10 páginas. Isso é muito bom. E a ideia é distribuir gratuitamente para as faculdades. Na minha primeira... Me ajuda nisso? Na primeira campanha, Sim. na minha primeira campanha, eu fiz uma revista do Cheque Educação. E tinha uma figura parecida comigo, assim, como fosse super-homem. Olha que bárbaro. Com o Cheque Educação. Aí nós fizemos o gibi. Sim. Isso para a criançada é muito bom. E quem faz a cabeça dos pais são as crianças. Quando eu fui presidente aqui do sindicato, nós criamos aqui, e a escola particular que fez isso, com o apoio do Correio Brasiliense e do Detran,
Lógico, foi na época do governo Cristóvão. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar nisso, né? Que as crianças da escola particular é que fizeram o problema das faixas. Olha, Faixa de Itaqui, Brasília, você sabe que todo mundo para nas faixas, né? sim. E a prioridade é do pedestre. Ah. Então, mas isso só foi possível porque nós colocamos na cabeça das crianças, Olha. com revistinha, com teatro. Sim, Então eles começaram. É a mesma coisa do cinto de segurança. sim. Quem começou a cobrar o cinto de segurança foi as crianças, do pai. Olha que bárbaro. Bota o cinto, bota o Sim. cinto. Então, essa questão dos gibis é fundamental. Quando tiver pronto, você me ajuda, né? Ué, o que eu puder fazer. Vou te mandar a coleçãozinha delas todas lá, que estão voltando para higiene de alimentos e para evitar alergias e para molecada. Eu sempre quis fazer, mas nunca consegui. Sim. Cada projeto meu, que eu tenho muito projeto, criar um gibi. Olha. Sobre o projeto. Então, super senador, Da historinha. SS. Não, Super mas senador. projeto mesmo, né? Para mostrar. Você tem o personagem, né? Você falou? É muito importante, Sim. muito legal. E as crianças gostam disso, né? Sim. Isso depois, evidentemente, vai para a rede social, vai para cinema. Fazer, vai dar gibizinho para todo mundo esse negócio, vai colocar com a pessoa recebendo o celular. Isso. Muito bom. Que acho que é base. Você tendo a base educativa aqui, que você desenvolve. Tem que ter um bom roteirista, né? Isso. Sabe construir um roteiro. Eu já escrevi o roteiro inteirinho. Está todo inteirinho, agora está numa pessoa que está desenhando. Tem que ter uma pessoa boa para desenhar, para ficar bom. Isso. Eu vou fazer, eu te mando ainda assim, aí você dá a opinião de você. Eu gostaria de ter sua opinião. Eu fiz um, inclusive, recentemente, sobre imposto. Opa! Também uma revistinha. Sim. Mostrando quando o cara vai na bomba de gasolina, vai no mercado, quanto é que tem de imposto em cada coisa. Sim. Sobre o orçamento. Isso aí. Esse dinheiro, então, que você paga vai para o governo, o governo cria o orçamento e define onde é que vai gastar isso. Então, fiz toda uma revistinha muito legal, mas não é fácil, não. Você sabe que não é fácil. Não, mas a gente é teimoso. A gente é teimoso. Gente, senadores, ó, ser uma pessoa idealista, mas não é idealista só, uma pessoa que é idealista prática, que é difícil de encontrar. Porque a sua ideia não é só. Idealista é maravilhoso, todo mundo tem ideia, mas é um idealista prático da coisa aí que tenta desenvolver, e tenta não é que tenta, faz isso daqui, tem uma história fantástica de vida, tem uma história que ele começou, ele sabe exatamente o problema que a pessoa tem, não ter o que comer, não ter o que ter função. Então, você tem que ter essa experiência. Sim. Eu aprendi assim, governar é você eleger as prioridades depois de ouvir a população. Sim. Quem sabe o que é melhor para aquela região, para aquele setor, é quem está na ponta, né? Então tem muita gente hoje que decide as coisas e que não tem a mínima noção do mundo real. Né? Então, mas agora, você tem muitos jovens formando que entram no concurso para juiz, para Ministério Público, para cargos decisivos, mas que não conhecem, foi criada com a avó e ar-condicionado, e que não conhece o mundo real. Então, por exemplo... Acho que a avó é uma caixinha, né? Uma das coisas... que dá leite é uma caixinha. Uma das coisas que a gente precisa valorizar mesmo é o empreendedorismo, por exemplo. Sim. Que na nossa cultura, as pessoas acham que porque foi vendido esse conceito das faculdades, que o empresário só quer ganhar dinheiro, só quer sonegar imposto. Então isso compromete muito a ser... inimigo, né? É inimigo. Empresário inimigo, tanto do sindicato dos trabalhadores. Eu digo assim, olha, todo mundo que tem poder de decisão deveria ser empresário pelo menos um ano, para saber o que é pagar o salário no quinto dia útil, o que é pagar esse imposto. Nós estamos vendo agora a reforma tributária, a gente não fez antes o dever de casa. Qual é o tamanho do Estado que nós queremos? Porque quando você define o tamanho do Estado, aí você vai definir o valor que você precisa para bancar isso. A gente não está aprovando uma reforma sem definir o tamanho do Estado. Então, o que acontece? Nós pagamos uma carga muito alta, você não tem educação. Se você quiser educação, você tem que fazer particular. Se você quiser saúde, você tem que fazer um plano de saúde. E se quiser segurança, tem que contratar agora segurança privada. Você tem que terceirizar tudo. Paga tudo, paga muito imposto e não tem nada de volta. Quer dizer, é praticamente bitributação. Tributação. Pagar e não ter retorno. Paga e não tem retorno. E não vai, porque você tem que pagar uma educação, você tem que pagar uma escola, você tem que pagar segurança, trocar convidado, que é do sindicato. Então esse é um problema. Por que é isso? Falta de gestão, falta de liderança, governo que tenha
pense na geração e não na eleição. Esse é o problema nosso. Grande parte dos políticos só pensam na próxima eleição. Mas ainda bem que tem pessoas como a senhora. Mas não é Ainda bem que fácil. tem pessoas como a senhora. Mas nada é fácil na vida. Não é fácil. Mas tudo que vale a pena é difícil. Exatamente, tem que dar valor. Dá valor. É. Né? Gente, como que. As pessoas têm um canal para falar com o senhor? Tenho. Tem. Pessoal, se quiser conhecer todo o meu Sim. trabalho, tem lá exalci.com.br, né? Está escrito aqui embaixo, não está, mestre? Está escrito aqui embaixo. exalci.com.br. E nas redes sociais, Sim. @exalci, né? @exalci. @exalci é com quais redes sociais? Instagram, Facebook, essas todos coisas. eles? Todos eles. Gente, então vamos seguir. Você, brasileiro, para de reclamar e vamos começar a agir. Tá? Vai agir, dê ideia, não está gostando de uma coisa, dá uma ideia, escreve lá para o senador, dá uma ideia aqui. Ah, mas a minha ideia não vai ser ouvida, garanto que vai. Vai ser ouvida, as coisas boas vão ir para frente e tal. Né? E graças a Deus a gente tem pessoas como o senhor aqui. Tá? Agora, eu tenho que agradecer. Passou rápido demais. Já tem. Rápido demais. Tá? Eu ficava assustado quando eu vi aqui. Você tem uma fala muito fácil, muito fácil. Agradecer de coração. E convidar novamente. Tá? Se promete que volta. Lógico. Quando você for para São Paulo, tem um podcast lá. Você não está convidado, você está intimado. Você teve o direito de intimar um senador. Tá? Você está intimado porque o conteúdo que você tem é uma coisa assim fantástica. Tá? Que eu tenho que levar. Deu para falar tudo, né? Eu sei, por isso que eu quero te levar para o meu. Quando você estiver em São Paulo, vou falar com a sua assessoria aqui. Vai ser um prazer muito grande fazer um cafezinho mineiro para você. Bom, o cafezinho mineiro pãozinho de queijo. Com queijo, né? Pãozinho de queijo. Prometido? Tá? Então, combinado. Sei que você tem programa de agora, então, puxa, muito obrigado, tá? De coração. Obrigado. Pode dar despedido pessoal. Não desista do Brasil, né? Isso. Não desista da sua cidade, mas conscientize as pessoas a participarem. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, olha, te cuida. Te cuida. E siga o que ele falou, hein, gente, tá? Siga. E vote consciente. Vote consciente. Então, o seu voto, o senador falou, o seu voto, às vezes você está determinando que vai ser os seus 4 futuros anos. Tá? Tem gente, eu já vi deputado federal perder por um voto. Absurdo, né? Então, o seu voto é decisivo. O seu voto é decisivo, olha a importância que você tem. Obrigado, meu querido. Obrigado mesmo, puxa vida. Tá? Tchau, gente. Tá? Logo a gente volta aqui, tá? Para pessoas maravilhosas, que nem essa pessoa fantástica aqui. Que eu já era fã, agora então é meu ídolo. Tá? Bacana.